Olá, bom dia, bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e estamos de volta com mais leitura e estudo do livro O Poder do Agora. Já começa tossindo, né, gente? Aí não dá certo. Então, nós estamos aqui hoje para a gente poder falar a respeito desse livro, para a gente fazer a leitura dele, né, e conversar sobre ele. Vocês viram que a leitura de ontem já foi um pouco mais difícil, né? A gente pegou um capítulo aí do Não Manifesto, que eu acho que é muita escrita para pouco conteúdo, né? Então fica falando algumas coisas que são repetidas, fica falando algumas coisas que não necessariamente fazem muito sentido, mas vamos lá, nós vamos continuar e vamos para a parte do O Silêncio, ok? Na página 135, para quem tem essa edição aqui, tá? Então, página 135 do livro Poder do Agora. Bom dia, bom dia. Então, bom dia para quem está chegando. É ótimo quando vocês curtem o vídeo, se inscrevem no canal, clicam no sininho para receberem notificações de novos vídeos. Então, quem está aí assistindo depois essa leitura, não se esqueça de deixar também, de curtir aí o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para acompanhar as próximas leituras. Então vamos lá. O Silêncio. Bom dia, de Noélia, seja bem-vinda. O Silêncio. Existem outros portais além dos que você indicou? Então lembra dos portais de ontem que ele falou? Né? A questão do agora, silenciar a mente. Então, vamos ver se existem outros. Aí ele fala assim: olha, existem. O não manifesto não é separado do manifesto. Ele está presente em todo o nosso mundo, mas se disfarça tão bem que quase ninguém o percebe. Se você souber onde procurar, vai encontrá-lo em todos os lugares. A cada momento, um portal se abre. Você está escutando um cachorro latindo lá longe, ou um carro passando? Escute atentamente. Consegue sentir a presença do não manifesto nessas ocasiões? Não consegue? Então, o que ele chama de não manifesto provavelmente é como se fosse a inteligência divina mesmo, né? O divino presente em cada uma das circunstâncias, em cada coisa, e cada pessoa, e cada existência nessa vida nossa, né? Não consegue, procure no silêncio, no lugar onde os sons nascem e para onde retornam. E tá vendo? Isso é que eu fico um pouco impaciente, tá? Porque quando a gente pega um livro como, por exemplo, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, o Dr. Joe Dispenza, ele não fala dessa forma. Ele explica como que a gente pode fazer a nossa prática, por que ela é importante, quais são os processos, né? Quais são os caminhos. Tem toda uma explicação muito metódica, assim, metodológica mesmo, de como que a gente pode fazer transformações nas nossas vidas. O que a gente tem que observar, o que tem que ser feito. Na hora que a gente fala assim, procure no silêncio, no lugar onde os sons nascem e para onde retornam. Gente, o que é isso? Onde que é esse lugar onde os sons nascem e para onde retornam? Então, assim, isso é algo que fica parecendo místico, superior, elevado, e, na verdade, não está trazendo nenhuma informação que realmente nos auxilia nesse processo de nos conectarmos com o agora. Mas vamos lá. Preste mais atenção. Então, ontem eu fiquei um pouco impaciente mesmo. Hoje eu acho que eu ainda vou ficar, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver se vocês vão ter paciência comigo. Bom dia, Camila. Preste mais atenção ao silêncio do que aos sons. Então, preste mais atenção ao silêncio do que aos sons. Ai, perdão. Prestar atenção ao silêncio exterior cria um silêncio interior. E a mente fica serena. Um portal está se abrindo. Cada som nasce no silêncio e morre no silêncio. Então o lugar onde o silêncio nasce, onde o som nasce e onde o som retorna, é no silêncio. Sua curta duração é cercada pelo silêncio. O silêncio torna possível que o som aconteça.
é uma parte intrínseca, mas não manifesta de cada som, cada nota musical, cada melodia, cada palavra. O não manifesto está presente neste mundo como silêncio. Essa é a razão pela qual dizem que nada neste mundo é tão parecido com Deus quanto o silêncio. Quem dizem, por favor? Vocês me falam? Vocês sabem me dizer quem dizem que nada neste mundo é tão parecido com Deus quanto o silêncio? Depois coloca aí nos comentários, por favor. Só o que temos de fazer é prestar atenção a ele. Mesmo durante uma conversa, fique consciente dos espaços entre as palavras, dos curtos espaços de silêncio entre as frases. Ao fazer isso, uma dimensão de serenidade cresce dentro de você. Não conseguimos prestar atenção ao silêncio sem que, ao mesmo tempo, estejamos serenos em nosso interior. O silêncio está do lado de fora e a serenidade dentro de nós. Você penetrou no não manifesto. A questão da serenidade, do equilíbrio, o Ho'oponopono fala sobre isso, né? Como que é importante a gente ter o equilíbrio das três mentes para que a gente possa ouvir a inspiração do divino. Então, para que a gente possa estar em equilíbrio, mas não apenas para que a gente escute o silêncio, no caso, né, que é o que o Ho'oponopono chama de inspiração, né, do divino, mas também para que nós possamos lidar com o barulho externo, né? Então, quando ele fala, fique consciente dos espaços entre as palavras, vamos pensar que o que ele está dizendo aqui é busque a serenidade mesmo numa conversa difícil. Enquanto você está ouvindo uma pessoa falando, vá prestando atenção calmamente, vai serenando a sua conversa, o seu diálogo interno, para que você possa se abrir para a inspiração a partir desse equilíbrio que está acontecendo internamente. O espaço. Do mesmo modo que o som não pode existir sem o silêncio, nenhuma coisa pode existir sem o nada, sem o espaço vazio. Cada objeto material ou cada corpo veio do nada, é cercado pelo nada e vai voltar para o nada. Então tá, né, gente? Até mesmo no interior de cada corpo físico existe muito mais nada do que algo. Bom, isso aí, ok. O que ele está dizendo? Aqui ele vai explicar, e a gente já viu isso lá na leitura do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, quando o Dr. Joe Dispenza explica bem como que é essa questão dos átomos lá, e ele vai falar um pouquinho sobre isso agora. Olha só. Os físicos nos dizem que a solidez da matéria é uma ilusão. Até a matéria aparentemente sólida, como o nosso corpo, é quase 100% espaço vazio. Tão grandes são as distâncias entre os átomos em comparação com o tamanho deles. Além disso, mesmo no interior de cada átomo, a maior parte é de espaço vazio. O que resta é mais como uma frequência vibracional do que partículas de matéria sólida, mais como uma nota musical. Aí fica a critério de vocês perceber essa relação. Então, isso que está sendo falado aqui, o Dr. Joe Dispenza explica muito bem no livro, tem ilustração. Quem não fez essa leitura, não acompanhou essa leitura, vale a pena ler, acompanhar a leitura do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é um dos livros mais interessantes aí que a gente tem de explicação mesmo do funcionamento do funcionamento do nosso corpo, porque a gente vai falar de química, a gente vai falar de termos médicos, que eu não vou saber, termos da biologia aí que eu não vou lembrar, mas que é muito interessante, e a questão da física mesmo, dessa questão dos átomos, tá? Então, isso aí vale a pena assistir depois essa leitura também. Aí ele fala assim, olha, os budistas sabem disso há mais de 2.500 anos. Forma é o vazio é a forma. Afirma o Sutra do Coração, também conhecido como Sutra da Sabedoria, um dos mais antigos e conhecidos textos budistas. A essência de todas as coisas é o vazio. O não manifesto não se apresenta nesse mundo só como silêncio. Ele também é o espaço que perpassa todo o universo físico, por dentro e por fora. É tão fácil de não percebermos quanto o silêncio. Todos nós prestamos atenção às coisas no espaço,
mas quem presta atenção ao próprio espaço? Aí isso é bacana também, porque lá no livro ele tem meditações que ele fala justamente sobre isso, a percepção de pequenos espaços que existem, né, e desse não espaço entre as coisas. É interessante ver que eles estão falando um pouquinho aí parecidos. Você está sugerindo, aí vem uma dúvida, você está sugerindo que o vazio ou nada não é apenas nada e que existe alguma qualidade misteriosa neles? O que é o nada? E isso é muito interessante porque entra também a teoria, né, do black matter, que é a matéria escura, que os físicos estão tentando provar aí a existência dessa matéria escura, que existe algo que passa por todas as coisas, mesmo quando há nada. E a gente pode pensar que é o que ele está chamando de não manifesto, ou então essa inteligência divina, que é como se fosse uma substância, né, que é essa matéria que eles estão chamando de matéria escura, que passa por tudo, conecta tudo. Vamos ver o que ele vai, vamos ver o que ele vai responder. Você não pode fazer uma pergunta como essa. A sua mente está tentando transformar nada em algo. No momento em que você faz isso, já o perdeu. O nada, o espaço, é a aparência do não manifesto como um fenômeno externalizado em um mundo percebido pelos sentidos. É o máximo que alguém pode dizer a esse respeito, e até mesmo isso é uma espécie de paradoxo. O nada não pode se tornar um objeto de conhecimento. Não se pode fazer um doutorado sobre o nada. É o que eles estão tentando fazer, né? Quando os cientistas estudam o espaço, geralmente o transformam em alguma coisa, e assim deixam de captar a verdadeira essência dele. Por isso, não me surpreende que a última teoria sobre o espaço seja de que ele não é. Olha, vai falar exatamente o que eu acabei de falar. Que ele não é completamente vazio, que é preenchido por alguma substância, que eles chamam de black matter, que é a matéria escura, né? Eu imagino que seja a tradução. Quando existe uma teoria, não é difícil encontrar uma tese para comprová-la, ao menos que outra teoria apareça. O nada só pode vir a ser um portal para o não manifesto se você não tentar se apoderar dele ou compreendê-lo. Aí uma pessoa pergunta assim, mas não é isso que nós estamos fazendo aqui, tentando compreender esse nada? Aí ele fala assim, não necessariamente. Estou aqui lhe dando umas pistas para mostrar como trazer a dimensão do não manifesto para a sua vida. Ninguém está tentando compreendê-lo, não há nada para compreender. O espaço não tem existência. A palavra existir significa destacar-se. Não conseguimos compreender o espaço porque ele não se destaca. Embora não tenha uma existência em si mesmo, ele possibilita que todas as outras coisas existam. O silêncio também não tem uma existência, nem tampouco o não manifesto. Ok? Então, aqui o que ele está falando? Eu só posso estar nesse lugar onde eu estou agora, com as coisas que eu tenho, dentro dessa sala, porque existe um espaço que me permite estar aqui. Então, esse espaço, eu não preciso caracterizá-lo, ele não precisa se manifestar para mim de alguma forma. O fato de eu ter o espaço já é a sua manifestação, né? Então ele fala, o espaço não tem existência, ok? O que acontece, então, quando desviamos a nossa atenção dos objetos no espaço e passamos a perceber o espaço em si? Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Qual é a essência desta sala? Os móveis, os quadros, etc., estão dentro da sala, mas eles não são a sala. O chão, as paredes, o teto definem os limites da sala, mas também não são a sala. Qual é, então, a essência da sala? O espaço, é claro, o espaço vazio. Não haveria nenhuma sala sem ele. Como o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está lá é mais importante do que aquilo que está. Portanto, tome consciência do espaço à sua volta. Eu não sei por que ele está dizendo isso, porque como o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está lá é mais importante do que aquilo que está. Eu acho que é uma questão de importância, é uma questão de compreensão dessa essência, dessa existência. Existe o espaço, e eu só tomo consciência dele na medida em que não há nada ocupando esse espaço.
Portanto, tome consciência do espaço à sua volta. Não pense a respeito. Sinta-o do jeito que é. Preste atenção ao nada. Ao agir assim, acontece uma mudança de consciência dentro de você. E o motivo é que o equivalente interno dos objetos situados no espaço, tais como móveis, paredes, etc., são os objetos da nossa mente. Então, vamos ver assim, ó. Não pense a respeito. Tome consciência do espaço à sua volta. Não pense a respeito. Sinta-o do jeito que é. Preste atenção ao nada. E dessa forma você vai perceber uma mudança de consciência dentro de você. Por que isso vai acontecer, essa mudança de consciência? Porque os objetos, o equivalente interno dos objetos situados no espaço, tais como móveis, paredes, são os objetos da nossa mente, pensamentos, emoções e os objetos dos sentidos. E o equivalente interno do espaço é a consciência, que torna possível a existência dos objetos da nossa mente, assim como o espaço torna possível que todas as coisas existam. Portanto, se desviar a atenção das coisas, dos objetos no espaço, você automaticamente desvia a atenção dos objetos da sua mente também, ok? Então, ele está fazendo uma comparação, né? Quando a gente começa a prestar atenção que existem espaços vazios dentro dessa sala, onde existem esses objetos, todos esses objetos que estão nessa sala, é como se eles fossem representações dos meus pensamentos, das minhas percepções de sentido, daquilo que eu fico pensando, daquilo que eu sinto. Então, isso aqui é uma representação no espaço do que vem dentro da minha mente. Mas quando eu presto atenção no vazio, nos lugares onde não há nada ocupando dentro dessa sala onde eu estou, eu me abro também para perceber que não há apenas pensamentos na minha mente, que não existem apenas emoções em mim. Existe algo em mim que é o que ele chama de consciência. Eu sou mais essa sala, com esse espaço, esse quarto com esse espaço, ele é muito mais do que esses objetos que estão ocupando esse espaço. Ele também é esse vazio, essa área que não tem nada. A mesma coisa em relação a nós mesmos. Nós não somos apenas os nossos pensamentos e as nossas emoções, ou as nossas percepções com os sentidos. Nós também temos um nada, né, essa consciência dentro de nós. Então, é isso que ele fala. Em outras palavras, você não pode pensar e estar consciente do espaço ou do silêncio. Ao tomar consciência do espaço vazio à sua volta, você se torna consciente do espaço de mente vazia, da consciência pura que é o não manifesto. É assim que a contemplação do espaço pode se tornar um portal para você. Então, você toma consciência desse espaço vazio que existe também na nossa mente e que muitas vezes a gente custa acessar porque a gente está sempre pensando, está sempre sentindo, está sempre vendo televisão ou ouvindo música ou lendo um livro ou alguma coisa ocupando a mente e não percebe esses espaços vazios. E no caso ele está falando que perceber esses espaços vazios é uma expressão do não manifesto e pode se tornar um portal. O espaço e o silêncio são dois aspectos de uma mesma coisa, do mesmo nada. São formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interior. Então, aquilo que existe internamente em nós percebemos nessa questão do silêncio e dos espaços vazios, ok? Bom dia, Ana Flávia. Eu te chamar. Depois eu mando mensagem para você, tá? Para a gente poder conversar. Vamos lá. Vamos ver onde que eu parei aqui. Dois aspectos de uma mesma coisa. São formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interior, que significam, vamos lá, o espaço e o silêncio são dois aspectos da mesma coisa, do mesmo nada. São formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interior,
que significam a serenidade, o útero infinitamente criativo de toda a existência. Então, são as formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interior, que significam a serenidade, o útero infinitamente criativo de toda a existência. Muitos seres humanos não têm a menor consciência dessa dimensão. Não existe espaço interior, não existe serenidade, não existe equilíbrio. Então, muitos seres humanos não têm a menor consciência dessa dimensão. Não existe espaço interior, não existe serenidade, não existe equilíbrio. Em outras palavras, eles conhecem o mundo ou pensam que conhecem, mas não conhecem Deus. Identificam-se exclusivamente com as formas físicas e psicológicas que construíram, mas não têm consciência da essência. E como cada forma é altamente instável, vivem com medo. O medo causa uma profunda e distorcida percepção de nós mesmos e de outros seres humanos, uma distorção na nossa visão do mundo. Então, o que ele está falando aqui? Que uma vez que as pessoas não conseguem ter consciência desse não manifesto, dessa presença divina, né, dessa inteligência divina que passa por tudo, que está em tudo, né, e que passa por nós, que nós podemos acessar, as pessoas vivem com medo, elas se afastam dessa energia de Deus, elas não conhecem Deus, identificam-se exclusivamente com esse mundo material, e por causa disso, ele fala o seguinte, que como cada forma é altamente instável, vivem com medo. Como não existe uma permanência no mundo material, as pessoas ficam com medo, e por causa desse medo, eles têm uma profunda e distorcida percepção de nós mesmos e dos outros seres humanos, uma distorção na nossa visão do mundo. Se uma revolução cósmica provocasse o fim do universo, o não manifesto não seria afetado. O livro Um Curso em Milagres expressa essa verdade de modo comovente. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. Então, isso é uma coisa que é falada também pela Marianne Williamson, nos livros dela, que é exatamente isso. Assim, a gente acha que esse mundo físico é o que existe, é o que é real. E, na verdade, o que é real, nós estamos numa experiência, né? Nós estamos aqui numa manifestação física, mas a realidade é essa substância mesmo divina que passa por tudo, que controla tudo, isso que é o real. Se você mantém, então isso é bem profundo mesmo, né? A gente fala assim como se fosse tranquilo, mas é algo para a gente poder absorver e refletir mesmo a respeito. Qual peso, qual valor nós damos para essa expressão física nossa, né? Essa experiência física que nós estamos vivenciando hoje, estando aqui nesse nosso planeta, e o que é verdadeiro, né? O que é realmente a nossa essência, qual que é a nossa energia verdadeira, e o que é que está sempre nos amparando nessa experiência que nós estamos vivenciando. Se você mantém uma conexão consciente com o não manifesto, você valoriza, ama e respeita profundamente o manifesto e cada forma de vida contida nele, como uma expressão da vida única além da forma, como uma expressão da vida única além da forma. Então, é como se for vida única, nós vamos falar que é uma energia dessa rede que nós estamos todos interconectados, né? Como se fossem os nossos almacuas, essa centelha divina que se conecta com tudo e com todos. Você também sabe que cada forma vai se dissolver e que, no fim, nada lá fora tem tanta importância. Você conquistou o mundo, nas palavras de Jesus, ou como o Buda colocou, você passou para a outra margem. Ok? Então, vamos terminar aqui com a verdadeira natureza do espaço e do tempo. Pense agora no seguinte:
Se não existisse nada, só o silêncio, que o Ho'oponopono chama de zero, né? Ele não teria nenhum significado, porque você nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Então, a gente só sabe o que é silêncio porque existe o som. Da mesma forma, se só existisse o espaço sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Ou seja, nós só sabemos que tem o espaço porque existem as coisas para serem colocadas nesse espaço. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2, e em que, como 2, se transforma em 10.000 coisas, que é o que Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento, ok? Porque um só existe a partir da existência do outro. Enquanto um não existe, eu não consigo ter a referência do outro. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço, de repente, mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma, portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. As milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço, que ainda assim o que ele é? Um vazio, um imenso vazio. Aqui ele faz uma questão assim, ele fala do espaço que a gente olha, né, para o universo, sim, e do espaço vazio. Um vazio, um imenso vazio, mas ao mesmo tempo tem as estrelas, tem as galáxias, tem outros planetas. Então, fica um pouco mais confuso aqui. Só fala assim: nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que o inconcebível imensidão e quietude do espaço, né? Aquilo que se apresenta para nós como espaço no nosso mundo percebido através da mente dos sentidos é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus. Então, aquilo que se apresenta para nós como espaço no nosso mundo percebido através da mente dos sentidos é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus. E o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteiros e totalmente presentes, nós o encontramos como o espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. Então, gente, bom dia, Andréia, seja bem-vinda.
É aqui que eu penso que, mais uma vez, o autor fala, mas ele nos auxilia muito pouco nesse processo de compreensão da força, do poder do agora. Primeiramente, essa coisa do corpo de Deus. Não, eu realmente não entendi o que é o corpo de Deus. Depois coloquem aí nos comentários para mim o que vocês entenderam que é o corpo de Deus. Que ele fala assim, aquilo que se apresenta para nós como espaço, no mundo percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto, é o corpo de Deus. Então, o que é que não tem nada? O nada é o corpo de Deus. Então, é isso, estou entendendo dessa forma. Essa expressão do nada, como a gente está pensando na inteligência divina, como essa substância que passa por tudo, né, que está em tudo, e que preenche os espaços vazios, que é isso que os físicos estão procurando, essa matéria negra, que é como se fosse o preenchimento do vazio, porque aqui a gente pode falar que existe ar, né? Mas no espaço onde tem vácuo, onde não tem o ar que nós respiramos, o que é que está preenchendo aquele vazio? Seria, então, o corpo de Deus, esse preenchimento desses espaços vazios, onde não existe nada realmente, então tem esse corpo de Deus, é isso que eu estou entendendo. Aí ele fala que o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser não está apenas lá no espaço, está também dentro de nós. Ok, isso aí também agora está começando a ficar mais claro. Essa substância, que a gente pode chamar de substância, que os físicos estão chamando de matéria negra, que passa e preenche todos esses espaços vazios, essa inteligência divina, passa também por dentro de nós. Nós também temos essa inteligência dentro de nós, também como se fosse esse preenchimento desses espaços vazios dentro de nós, principalmente se a gente for pensar dentro das nossas células, onde existe realmente um vazio, onde não existe nada preenchendo determinadas áreas dentro de nós. Então, quando estamos inteiros e totalmente presentes, nós o encontramos como espaço interior e sereno da mente vazia. Então, a gente pode trazer de novo o Ho'oponopono para nos auxiliar nesse processo, que é quando a mente consciente se acalma, finalmente a gente acessa a mente subconsciente, a gente começa a sentir, e nessa sensação a gente recebe essa inspiração, a gente tem essas percepções do nada, né? A gente não fica pensando, tentando resolver alguma coisa. Então, dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. Então, isso é interessante. No caso do sagrado feminino, nós também estudamos que nós temos esse infinito dentro de nós, né? Nós temos essa conexão com esse universo infinito dentro de nós mesmas, no caso dos homens também, mas aí eu já não saberia falar muito com mais detalhes sobre os homens, mais sobre as mulheres. O que ele está falando aqui é que não é uma extensão do infinito, mas a profundidade do infinito. A extensão espacial, então, o que vai no espaço, que a gente consegue ver, é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única, que eu não vou saber explicar mesmo, não entendi. Depois, se vocês entenderam, coloquem aí nos comentários também. Que a extensão espacial, aquilo que a gente consegue perceber como o universo é infinito, né, que a gente consegue ver lá as galáxias, estrelas, etc., é uma percepção distorcida da profundidade infinita. O que a gente vê é distorcido em relação à profundidade infinita. Agora, o que é uma característica da realidade transcendental única? Não entendi. Isso aqui, para mim, não ficou claro e realmente não compreendi. Depois, se vocês tiverem entendido, coloquem aí para nós o que vocês entenderam sobre isso que foi falado pelo autor, para que a gente possa compartilhar aí e compreender melhor esse livro. Agora, essa semana, nós não temos mais leitura, nós voltamos na segunda-feira, na semana que vem, às 9h45, com mais uma leitura e estudo do livro O Poder do Agora. Hoje a gente conseguiu trazer mais alguns elementos aí para a gente poder compreender esse processo, né, do que ele está falando aqui do não manifesto. E na semana que vem a gente vai responder, ele vai responder, nós vamos ler, né, juntos, a seguinte dúvida:
De acordo com Einstein, o espaço e o tempo não são coisas separadas. Não entendo muito bem, mas acho que ele está dizendo que o tempo é a quarta dimensão do espaço. Ele chama isso de o contínuo do tempo e espaço. Vamos ver o que ele vai explicar sobre isso aqui. Então, eu espero por vocês na segunda-feira, às 9h45, para mais uma leitura do Poder do Agora. E muita gratidão pela presença de vocês hoje. Mahalo de coração e até o nosso próximo encontro. Aloha. Gratidão. Tchau, tchau.